Sabe aquela sensação de ter um monte de sonhos, uma ambição gigante, mas na hora de começar a gente simplesmente trava? Pois é, tem uma lição que vem lá do Japão feudal, dos samurais, que é, olha, perfeita para lidar com isso. Vamos ver que lição é essa. Então, para a gente entender isso, vamos conhecer uma figura, um jovem samurai chamado Yuki. Imagina só, lá no Japão feudal. O Yuki não tinha um sonho pequeno, não. Ele queria ser nada mais, nada menos que o maior guerreiro de todo o país. E o Yuki, olha, ele era um mestre, mas um mestre em planejar. O cara passava horas e horas só no campo da imaginação, sabe? Desenhando vitórias incríveis, estudando batalhas antigas, detalhando cada feito que ele um dia iria realizar. A ambição dele era, assim, gigantesca, do tamanho de um império mesmo. Só que é aí que mora o perigo. Essa foi a grande armadilha em que o Yuki caiu. Ele tinha essa crença de que só ter uma ambição muito forte já era o suficiente. Que o desejo, por si só, ia ser o combustível para a grandeza. Sabe aquela ideia de que querer é poder? Pois é, ele acreditava nisso. E essa crença, a gente vai ver, é bem perigosa. O problema é que esses sonhos gigantescos do Yuki, em vez de libertar, acabaram aprisionando ele. É isso mesmo. Eles viraram uma espécie de desculpa perfeita, bem confortável, para não ter que encarar o trabalho duro que a realidade estava ali, cobrando todo dia. E essa imagem aqui mostra bem o tamanho do buraco entre o sonho e a realidade do Yuki. De um lado, na cabeça dele, ele era um herói, o maior de todos. Do outro, na vida real, sempre tinha um mas, né? Hoje o tempo não tá bom, nossa, tô cansado. Ou a clássica, preciso planejar só mais um pouquinho. E o resultado disso? Os sonhos ficavam cada vez maiores e as habilidades, essas ficavam lá, paradas no tempo. O tempo foi passando, claro, anos se passaram, e aí a ficha caiu para Yuki, e foi uma verdade bem dolorosa. Ele percebeu que os sonhos não o deixaram mais forte, na verdade eles o enfraqueceram. Sem colocar a mão na massa, toda aquela ambição virou frustração. E enquanto isso, os guerreiros mais novos, aqueles que treinavam todo santo dia, passaram por cima dele sem a menor dificuldade. Mas calma, a história do Yuki não é só para deixar a gente para baixo. Pelo contrário, ela é a ponte para a gente chegar na solução, para a gente entender a mentalidade disciplinada dos guerreiros de verdade, como, por exemplo, o lendário Miyamoto Musashi. Ele sacou uma coisa essencial sobre como a grandeza é construída de verdade. Olha só que interessante. O Musashi sabia que ser mestre em alguma coisa não vem de um raio de inspiração que cai na sua cabeça. Não. A maestria é forjada, é construída ali, na disciplina humilde da prática de todo dia. O segredo não é dar um salto gigante, é dar um passinho, depois outro e outro, repetindo isso dia após dia, sem falhar. Isso tudo leva a gente para aquela pergunta que vale 1 milhão, né? O que vem primeiro, afinal, a motivação ou a ação? A gente precisa sentir vontade de fazer para começar, ou é o fato de fazer que cria a vontade? A sabedoria dos samurais, olha, ela bate de frente com o que a maioria de nós pensa. E aqui está a grande virada de chave. Ficar esperando a motivação chegar é a mesma coisa que ficar na porta de casa esperando a chuva passar para poder sair. Essa espera pode durar para sempre. A verdade é o contrário. É a ação que cria o movimento. E é esse movimento que gera aquela energia que a gente depois chama de motivação. A ação vem primeiro. E claro, os samurais tinham um nome para essa filosofia toda. Um conceito que, olha, resume perfeitamente essa ideia de botar a ação na frente da motivação, na frente do sentimento. O nome é Kaizen Nomi, que significa basicamente o caminho das pequenas melhorias. É a crença de que a gente não conquista uma montanha ficando lá de baixo só olhando para o topo. Não, a gente conquista focando no próximo passo. E só nele. E depois no próximo. Mesmo que esses passinhos pareçam, sei lá, insignificantes, é a repetição deles que constrói a força de verdade. Esse exemplo aqui é perfeito para a gente entender. Pensa nesse estudante. No começo, o esforço dele parece minúsculo, né? Quase bobo. Praticar um único movimento todo dia. Mas ele continua. E com o tempo, essa pequena ação diária vai construindo uma base de disciplina que é, assim, inabalável. Enquanto isso, quem ficou esperando a grande inspiração chegar, continua lá, parado no mesmo lugar. E aqui está o ponto central de tudo isso. Falar que vai fazer, planejar, pesquisar, tudo isso dá uma sensação gostosa, né? Uma ilusão de que a gente está progredindo. Mas, vamos ser honestos, sem a prática de verdade, isso tudo é só um jeito mais chique de procrastinar. E isso nos traz para a lição final.
a mais importante de todas. Disciplina de verdade não tem nada a ver com o que a gente sente. Tem a ver com compromisso. Tem uma frase de um grande mestre samurai, Yagyu Munenori, que é fantástica. Ele dizia que a espada que fica esperando as condições perfeitas, ela nunca sai da bainha. Pensa nisso. Se a gente esperar o momento certo, o humor certo, a energia perfeita, a gente vai esperar para sempre. A força de verdade está em agir, apesar de tudo não estar perfeito. Essa é a mentalidade do guerreiro. Ser forte não é dizer, nossa, hoje eu tô com vontade de fazer. Não, ser forte é dizer, eu vou fazer isso com ou sem vontade. São os nossos compromissos e não as nossas emoções que vêm e vão, que tem que guiar o que a gente faz. No fim das contas, o poder de agir, não importa se a gente está motivado ou não, esse é o poder de construir o nosso próprio destino. Então a pergunta de verdade não é sobre qual é o seu grande sonho lá na frente. É sobre algo muito menor, mas infinitamente mais importante. Qual vai ser o seu pequeno passo hoje? Prosperar é hábito. Comece agora criando o hábito de agradecer. O seu pagamento por este conhecimento é deixar o like e se inscrever no canal. Cada vídeo aqui vai te deixar mais próximo de ser melhor.